Deus, bendito seja o nome do Senhor. 19 horas mais 31 minutos, 19h31, 7h31, né? Uma boa noite a você, a paz do Senhor Jesus. E a partir de agora estamos entrando no ar ao vivo, pelas nossas plataformas digitais, pela rádio, TV, web Manaim. E é claro, a você que nos acompanha no nosso canal oficial, isso, no YouTube. Você que está aí nos assistindo, você que está nos ouvindo no Brasil, no exterior, sinta-se abraçado aqui por toda a nossa equipe e que Deus abençoe, não só a nossa equipe, né? Mas por essa família, a igreja, o corpo de Cristo, onde você estiver, no Brasil e no exterior. São mais de 180 países conectados com a nossa programação, é a nossa comunicação integrada. E hoje é quinta-feira, hein? Hoje é quinta-feira, dia 23 de setembro de 2021. Hoje tem culto em nossas igrejas. Hoje é o culto de oração e você estará hoje orando, intercedendo, chorando aos pés do Senhor, colocando as suas demandas diante do altar do Senhor. É hoje. E tudo está no tempo de Deus, né? Já imaginou o Senhor abrindo a porta para você hoje? Você recebendo uma cura de bênção? Uma porta aberta, né? Aquela porta que aos nossos olhos, né? Estão fechadas. Mas olha, Deus tem uma bênção muito grande para a sua vida. E nós estamos aqui no nosso pré-culto, né? Sempre conversando com os pastores que estão trazendo testemunhos, falando das suas experiências, sobre os meus ministérios, as igrejas. E hoje, mais uma vez, nós estamos recebendo aqui o nosso querido pastor Sérgio Souza, que está há 9 anos à frente ali da Igreja Cristã Maranata, na Enseada do Suá, Vitória, Espírito Santo. Ele está aqui com a gente também, é um dos apresentadores do programa Anunciando o Evangelho Eterno. E eu estou mencionando aqui com o pastor, falando aqui das virtudes, né? Daquilo que Deus tem usado a vida do pastor, sabe por quê? Para você orar mais por ele. Tem que ser assim, né, pastor? Quanto mais somos usados como instrumentos nas mãos do Senhor, mais precisamos das orações dos nossos irmãos, né? Pai do Senhor, pastor. É verdade, Jorge, a paz do Senhor a você, a todos. Até porque a nossa instrumentalidade tem origem, está fundamentada no corpo, na igreja. Deus usa, graças a Ele, por isso, um vaso, outro, um servo, uma serva, mas isso só tem valor se for dentro desse contexto de corpo. E é maravilhoso, e a gente com muita tranquilidade vê aquilo que Deus vai fazendo no nosso meio, nas nossas igrejas, na escola bíblica, nos seminários, porque tudo vem a partir daquilo que é a oração, é verdade, mas também o que o corpo produz. Um exemplo são as milhares de revelações, os tantos comentários que toda semana chegam e que é uma retroalimentação. Alguém transmite e o corpo também alimenta aqueles que de alguma maneira estão cuidando das igrejas, das diversas atividades que nós temos. É verdade. E hoje o pastor Sérgio Souza, ele vai participar do culto de oração às 8 horas da noite, já. Ele vai falar sobre a mensagem, vai trazer uma introdução. E você já deixa a sua Bíblia aí ao lado, hein? Deixa a Bíblia que já o pastor vai estar falando aqui o capítulo, o versículo, qual será o tema da mensagem, a revelação, né, dessa noite. Então você já deixa a sua Bíblia aí ao seu lado, porque daqui a pouco ele vai falar sobre essa mensagem, né, de agora à noite, nessa noite de quinta-feira. Pastor Sérgio Souza, como eu mencionei aqui, há muitos anos ali da Igreja da Enseada do Suá, como é que tem sido ali o trabalho na Enseada? Eu gostaria até que o pastor contasse alguma experiência, que eu estou me recordando aqui, que na última segunda-feira nós tivemos ali um trabalho que foi divulgado com os nossos jovens na Igreja Cristã Maranata Praia da Costa 3, no Moby Dick, onde foi a igreja central, e foi transmitido, né, pelo Zoom e outros canais para os nossos jovens do Brasil e no exterior, Jovens Sem Fronteiras, um trabalho que está sendo tá dando início agora, é um projeto, né? Um projeto. E eu gostaria que o pastor contasse, falando em jovens, o pastor foi jovem na igreja, não foi, pastor? É verdade, eu me converti aos 16 anos de idade, tive um encontro com o Senhor Jesus e a partir dali comecei a caminhar
E aí estamos há 38 anos. Glória a Deus. Caminhando no Senhor. E muitas experiências, viu, Jorge? Muita coisa, tanto da juventude como depois de casado. Mas a minha juventude foi muito marcada, primeiramente pelo resgate do Senhor, aquilo que Ele fez, a forma como Ele me trouxe para o aprisco, para a obra do Espírito Santo, as libertações, a mudança de vida. E o pastor, gostaria de relatar, já que estamos falando de jovem, né? E o pastor pode relatar uma ou duas experiências nessa fase de jovem, já na presença do Senhor, que te marcou muito. Sem dúvidas, Jorge, que as maiores experiências foram aquelas que, na vida espiritual, claro, o batismo com o Espírito Santo, os dons, mas há muitos fatos também que vão nos acompanhando. E eu me recordo de um que eu posso compartilhar com os irmãos. E eu tinha 18 para 19 anos, eu trabalhava num lugar e abriu-se uma oportunidade numa grande companhia aqui em Vitória, um grande banco, no setor jurídico. Eu fazia faculdade de Direito e aquilo me interessou demais da conta. Eu fui lá, fiz as provas, o exame de seleção, entrevista, fui aprovado e já estava aguardando ser chamado para começar. De repente, a pessoa encarregada do setor jurídico, que me entrevistou, que conduziu aquele processo, telefonou para a minha casa e disse assim: você não vai poder mais ser admitido, porque tem um irmão seu, eu tenho um irmão meu, que à época, mas em outro setor, que não tinha nada a ver com jurídico, trabalhava na mesma companhia, no mesmo banco. Isso, estou falando de algo que aconteceu em 1985 para 86. Na época, essa companhia tinha um manual de normas que no mesmo estado, na mesma região, não poderia ter familiar trabalhando. Isso era algo que vinha lá da matriz. E esse encarregado disse assim: por isso você não vai ter o seu emprego e está desfeita a sua contratação. Meu Deus. E aí eu, como jovem, aquela expectativa, meu Deus, eu como estudante vou aprender tanto no jurídico com os advogados experientes. O que eu fui fazer? Eu fui para os pés do Senhor. E orei um dia, dois, chorando: Senhor, tem misericórdia, o Senhor pode reverter isso. Comentei na igreja, os irmãos oraram comigo. Qual era a igreja na época? Era a igreja do centro de Vitória, na rua Duque de Caxias. Duque de Caxias. Que foi onde eu me converti. Glória a Deus. E aí o Senhor, eu pedi a oração e o Senhor deu uma visão. E o irmão entregou a seguinte visão: Sérgio, eu vi um anjo chegando perto de você e ele traz uma carta com a mudança dessa situação. Deus está revertendo isso. Meu Deus. Amém. Aleluia. 2, 3 dias depois, eu recebi a ligação daquele mesmo encarregado, dizendo que naquela manhã o diretor regional tinha ido até o setor jurídico e disse assim: não tem aquele rapaz que fez a seleção, que não pode trabalhar? Sim, sou fulana, por causa da norma da matriz, eu sei, mas eu vou descumprir a norma da matriz. Olha. Tem que contratar esse rapaz. Mas por que o senhor não pode? Não, eu posso e depois eu me justifico. Mas hoje eu acordei incomodado e não tenho dúvidas, eu quero esse rapaz aqui amanhã. E eu sei que isso não era pela minha qualidade, pela minha virtude, não. Foi a mão, foi a misericórdia do Senhor. E aí nós vemos uma experiência, Jorge, envolvendo a oração, o corpo, os dons espirituais, tudo. Essa é a obra em que nós vivemos. Glória a Jesus. E na época o pastor estava com quantos anos, lembra? 18 para 19 anos de idade. Quer dizer, é uma experiência, né? É um fato, um momento, né? Algo tremendo que Deus operou e marca a vida de um jovem. E os nossos jovens, pastor Sérgio Souza, eu sei que o senhor tem o grupo de jovens na sua igreja e está muito ligado aos nossos jovens. Isso marca e vira um marco, literalmente,
na vida espiritual e na história da caminhada desse jovem. Por isso que o jovem de hoje tem que viver uma experiência com o Senhor. É claro, porque o Senhor Jesus disse exatamente isso. Os que crerem, né, em meu nome, ou seja, quem crê vai ser batizado. E aos que crerem, virão sinais, as novas línguas, até as curas. Então, na verdade, esses sinais, eles servem para solidificar e ajudar e socorrer o membro, o crente em Jesus, e se dá a partir da fé. É um efeito da fé, resultado da fé. Ninguém pode se converter e estar firme no Senhor por causa somente dessas questões cotidianas. Agora, como fruto da fé, Deus nos ajuda. E os jovens que estão conosco nesta hora, como você disse, devem buscar essa experiência, não podem abrir mão. Mas como? É no corpo, é na oração. Você está aflito? Procura o seu pastor, o diácono, o professor de jovens, e o Senhor vai te abençoar. É verdade. 19 horas mais 42 minutos, 7h42. Uma boa noite a você. Nós estamos aqui no pré-culto. Pastor Sérgio Souza contando aqui as experiências quando, na época que era um jovem, né, e viveu uma experiência extraordinária com o Senhor, 18 para 19 anos, e foi admitido ali, já estava sendo admitido, depois não seria mais, mas o Senhor reverteu a situação dele e ele viveu essa grande experiência. Louvado seja Deus. Pastor Sérgio Souza agora está fazendo parte também da equipe que apresenta ali um dos pastores, um dos apresentadores do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Como é que tem sido agora esse trabalho de apresentador? Na verdade, você está apresentando que você está ali num veículo de comunicação, né, fazendo parte de uma comunicação integrada, mas continua sendo um pastor que está ali envolvido com as ovelhas. Como é que está sendo essa experiência de estar apresentando um programa, pastor? É uma experiência, Jorge, muito gratificante, que muito nos edifica, que a gente encara, eu e o Daniel, que estamos a essa altura há 1 ano e 7, 1 ano e 8 meses, a gente encara como um culto. É um culto, claro, que tem os contornos diferentes, porque faz parte é um programa de 1 hora de duração, onde tem a parte de crianças, de acessibilidade, enfim. E nós trazemos um quadro. E mais recentemente, nós tivemos a inclusão conosco do pastor Josias Júnior, que o programa passou a ser até mais uma conversa maior. Então, e a gente percebe que houve um grande avanço, um aperfeiçoamento nessa forma de se levar às pessoas a mensagem, acima de tudo, a doutrina da palavra de Deus, porque os Sonhos do Manaim está totalmente interligado com a escola bíblica dominical. Isso mesmo. Quando você assiste o programa Anunciando o Evangelho Eterno, você vê ali os pastores, né? Pastor Sérgio Souza, o pastor José Júnior, que agora está ali como apresentador também, o pastor Daniel Moreira. Todo o ensino, toda a abordagem vem da escola bíblica dominical. E isso é bom porque reforça, né, pastor? Quem participa da EBD, da escola bíblica, é um reforço maravilhoso ali, né, nos conteúdos. Não são simplesmente conteúdos, mas a doutrina que está sendo ali aplicada, né? Além de um reforço, a maneira como se aborda é diferente. E é didático, né? É uma didática. E mais, nós temos tido também a participação e conteúdos enviados pelo grupo de Ciência e Fé. Então, tudo que é o texto, que é aquela história que está na palavra, esse grupo Ciência e Fé tem enviado uma contribuição notável, com aspectos que apenas, ou que mais do que tudo, ilustram e tornam quão mais belo o profético e o espiritual. E o interessante do programa Anunciando o Evangelho Eterno, você que está nos assistindo, nos ouvindo nesse momento, se algum dia você tiver oportunidade, vem aqui na terça-feira. As gravações têm sido na terça, né? Todas as terça-feira a partir de 4h. Às 4h. Se algum dia o ouvinte vier aqui para fazer uma visita, você vai ver aqui como é que fica a nossa produção, os bastidores, porque os pastores ficam gravando até mais tarde, preparando tudo para o próximo domingo, aguardando aquilo que foi gravado, aquilo que foi ao vivo no último domingo na escola bíblica, para dar continuidade a esse trabalho tão especial.
E olha, falando do programa Anunciando o Evangelho Eterno, agora hoje teremos um culto de oração. Vamos para o culto de oração, o culto que estaremos chorando ali aos pés do Senhor Jesus. E qual será o texto, pastor, que daqui a pouco o pastor vai estar trazendo essa mensagem para os nossos irmãos? Nós vamos trazer um texto que está no livro de Atos, no capítulo 4, e que conta um momento muito difícil na vida da igreja, aquela igreja que ficou chamada como igreja primitiva, a igreja inicial. Logo depois do derramamento do Espírito Santo, há uma situação que nós vamos resumir daqui a pouco no culto, e a ênfase é uma oração. Viu, Jorge? Em Atos 4, verso 31, há uma oração que os irmãos do passado fizeram, e essa oração não somente foi respondida, mas foi respondida com grande poder, uma maravilha que Deus fez. Posso ler? Claro. Se eu permite? Atos capítulo 1, capítulo 4, verso 31, que diz assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Fala um pouquinho sobre isso, pastor. Esse momento, né? Exato. É claro, nós vamos ver o que antecedeu a isto, que vai nos mostrar como que uma oração chega diante de Deus e como ele responde, a partir do quê. Mas nesse versículo especificamente, Jorge, temos aqui a questão do corpo. Os irmãos estavam reunidos. Quando a oração foi feita, a situação era de grande aflição. 2 deles tinham acabado de sair da prisão. Ameaças para que parassem de falar no nome de Jesus. Mas eles insistiram, perseveravam. E naquela oração, a palavra diz que houve um tremor, um terremoto naquele lugar. E eu creio hoje, pela virtude do Espírito Santo, que alguns lugares, eu vou falar um pouquinho sobre isso no culto, vão tremer na presença de Deus, pela misericórdia dele, por aquilo que ele, como Deus poderoso, há de fazer. Aleluia, glória a Deus. Atos 4:31, já deixa a Bíblia aberta, já vai se adiantando, vai meditando. Pede a Deus: Senhor, fala comigo, se revela ao meu coração, ouça o nosso clamor, a nossa oração, e eu tenho certeza, pela fé, né, que o Senhor já está enxugando muitas lágrimas, e o Senhor vai responder muitas orações nessa noite de quinta-feira. Olha, eu vou liberar aqui o pastor Sérgio Souza, porque ele vai para o estúdio 4, o estúdio, né, conhecido aí, o estúdio do satélite. Nós estamos aqui no mesmo corredor, estamos na central de comunicação, e o pastor vai sair agora dos nossos estúdios, fechando aqui o nosso pré-culto. Pastor Sérgio, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, sempre gentil. Que Deus abençoe sua vida, sua família, o ministério, e também que Deus abençoe este culto agora à noite, em nome de Jesus. Amém. Obrigado a vocês pelo convite, a oportunidade, e é sempre muita alegria estar nesta comunhão com os nossos irmãos. Amém. Glória a Jesus. Olha, 7h mais 50, faltam 10 minutos para o culto, hein? Daqui a pouquinho, às 8h da noite, um culto ao vivo, e você já deixa aí sua Bíblia pronta, aberta, preparada para estar participando e recebendo uma bênção da parte do Senhor. Daqui a pouco a gente volta com o culto às 8h da noite.